Saudações, eu sou Augusto Gomes, mas pode me chamar por apenas Guto. Não, peraí. Hoje você pode me chamar de apenas um jiu-jiteiro e eu vou contar sobre os perigos do jiu-jitsu. Afinal, o jiu-jitsu é perigoso? A pergunta que eu vou responder, talvez a minha cara mostre um pouco do que eu não quero que seja a resposta, porque o jiu-jitsu talvez não seja perigoso como pareça. Para quem não sabe, eu sofri um acidente no jiu-jitsu. Eu passei 4 meses com uma fratura no rosto e eu tenho 2 vídeos aqui no canal que eu falo um pouco sobre como foi esse processo, como foi o acidente, como foi o processo da cirurgia, falando um pouco sobre o SUS e como ele funciona e como foi desde do acidente até a minha recuperação. E hoje eu vou falar um pouco sobre os perigos do jiu-jitsu. Afinal, por que treinar um esporte que a gente pode se fraturar, pode se machucar, pode passar algum tempo afastado de tudo em recuperação de uma lesão? Bom, a pergunta é, o jiu-jitsu é perigoso? E a resposta é, o que não é perigoso? Porque viver é perigoso. Se a gente for parar para pensar, até dentro da nossa própria casa a gente está correndo riscos o tempo todo. E isso não é uma visão pessimista, não quero trazer um alarde assim para a gente ficar desesperado, porque é apenas uma constatação, uma realidade, e por isso a gente busca meios de ter segurança num mundo tão perigoso, onde a gente corre tantos riscos. Por isso a gente contrata seguro para alguns bens, por isso que a gente coloca grade na janela, coloca portão, tem alguns serviços de segurança, porque a gente sabe que viver é perigoso e a gente corre risco o tempo todo, em todos os sentidos, né? E o jiu-jitsu ele surge também com uma ferramenta de proteção pessoal. Para quem não sabe, o jiu-jitsu surgiu há mais de 3.600 anos e não existe um consenso de onde surgiu. Uns dizem que foi no Japão, outros dizem que foi na China ou na Índia. Eu vou trazer aqui duas visões para os que falam que nasceu na Índia. A ideia é que surgiu lá ainda há milhares de anos atrás com os monges budistas, porque era uma forma de proteção, já que a filosofia de vida deles não permitia que eles usassem arma de fogo ou que matassem seres, né? Então acaba que o jiu-jitsu ele é uma ferramenta, uma arte marcial, um sistema de defesa que vai permitir com que a pessoa imobilize e não necessariamente mate o oponente. Então a gente já começa falando sobre o que o jiu-jitsu faz. A proposta do jiu-jitsu é ser um esporte de contato, é uma arte marcial, mas o que tem? Não tem golpe contuso, como eu já até falei aqui em outro vídeo. Não tem golpe contuso, não tem soco, não tem chute, inclusive tem muitas coisas que são proibidas, como puxão de cabelo, golpe baixo, arranhão, dedada no olho, essas coisas são proibidas porque o jiu-jitsu ele tem uma filosofia como arte marcial. Então acaba que é permitido o quê? Imobilização, torção, estrangulamento, são várias ferramentas de dentro dessa modalidade de arte marcial que faz com que não tenha um risco eminente, assim, tanto quanto outros esportes de contato também, mas tem os seus riscos porque tem contato corporal, é um esporte de contato físico, então naturalmente tem os seus riscos, apesar de o próprio esporte, da própria modalidade ter ferramentas de proteção, acidente pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? E aí a ideia era que fosse um sistema de proteção para os monges budistas. Uma outra linha histórica fala que o jiu-jitsu nasceu no Japão como alternativa para os samurais terem como se defender numa situação de combate, de batalha, quando não estivessem armados, porque apesar de eles irem armados, poderia acontecer alguma situação de batalha, de eles perderem as armas. E aí eles não poderiam ficar vulneráveis. Então acaba que o jiu-jitsu terá esse complemento de proteção para eles. Então a gente vai ver que já surge naturalmente como uma ferramenta de proteção, porque viver é perigoso, inclusive para esses dois grupos, os samurais e os monges budistas. Então, trazendo para os nossos dias, a gente talvez não esteja nesse contexto, eu pelo menos não sou monge nem samurai, infelizmente, né? Talvez seja um estilo de vida mais interessante, mas eu não sou. E por que eu pratico? O jiu-jitsu ele é um esporte e por isso já tem os seus benefícios, né? Apesar de já trazer essa segurança de servir também como defesa pessoal,
Praticar esporte, ele traz muitos benefícios para nossa vida. Isso acho que é do conhecimento de todo mundo. Praticar esportes, ele traz qualidade de vida, ele ajuda no nosso desenvolvimento. E o jiu-jitsu, ele é uma das modalidades mais seguras de todas as artes marciais. Mas se a gente for para comparar com outros esportes, por exemplo, o futebol. Eu não gosto muito de futebol, não acompanho futebol, mas eu trabalho em um jornal que a gente tem um jornal esportivo, né? Que é aqui no Pará. Para quem não sabe, eu trabalho numa afiliada da Globo, na TV Liberal. E dentre os nossos programas, eu também trabalho no Globo Esporte. Então acaba que eu tenho muito contato com o futebol e eu acabei aprendendo muita coisa sobre futebol que eu não sabia. Inclusive, sei dos riscos do futebol. Tanto que na última semana de trabalho, antes de eu entrar de licença médica, a gente vinha acompanhando o caso de um atleta que saiu também de licença porque ele fraturou um rosto jogando futebol. Teoricamente, é um esporte que não deveria ter esses riscos, porque é uma outra modalidade, né? A ideia é fazer gol, então ele nem teria tanto contato assim. Mas acontece, porque são riscos que a gente tem. E, por exemplo, no dia da minha cirurgia, o meu primo ele torceu o pé. Então a gente corre risco de se machucar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A gente precisa o quê? Ser prudente. Eu treino desde 2016 e eu parei em 2019 para fazer um curso. Ia voltar em 2020, mas a pandemia acabou adiando um pouco e voltei em 2021. Então eu treino há 5 anos e desse tempo eu acho que a minha taxa de problemas assim físicos dentro do jiu-jitsu é muito pequena, porque foram 4 episódios em que eu precisei realmente dar uma maneirada, tomar algum medicamento ou algo assim. O primeiro foi, acho que 2018, que a gente estava se preparando para um campeonato, e aí acabou que em um dos treinos, como próximo de campeonato a gente acaba aumentando um pouco o ritmo, a intensidade dos treinos, eu acabei em um dos treinos batendo na minha costa. Só que isso não me impediu até mesmo de ir para o campeonato. Eu lembro que era acho que 2 ou 3 dias antes do campeonato. Não, acho que era 2 dias ou 1 dia antes do campeonato. E aí eu acabei tendo que tomar remédio, fazendo massagem com gel e me ajudou em alguns dias. Eu tinha pouco tempo para o campeonato, mas eu consegui ir para o campeonato, consegui lutar, mesmo com dificuldade. Não ganhei a luta, mas eu fui e sobrevivi. E aí recuperei. Agora na minha volta foi onde eu tive mais acidentes por conta de ser um ritmo maior e por conta de eu estar enferrujado. Isso influencia muito, porque quando mais a gente vai evoluindo dentro do jiu-jitsu, a gente vai aprendendo a ser mais técnico, a gente vai evitando certas bobagens que a gente faz, às vezes se machuca de graça, assim, por besteira, porque existe um risco iminente. Então, o primeiro acidente que eu tive foi uma torção no polegar, eu vou mostrar a foto aqui agora. Eu torci meu polegar e eu nem lembro como foi a situação, porque eu lembro que nesse treino eu treinei o treino todo normal, terminou o treino, fui pra casa e comecei a sentir um pouquinho de incômodo no meu polegar e ele começou a inchar. E aí eu tive que passar um tempo parado, só de repouso. Eu nem fui no hospital porque eu não achei que fosse algo tão grave. Como estava em pandemia também a gente não estava correndo tantos riscos assim. E aí só repouso, parei de treinar por um tempo, fazendo massagem com gel, compressa com gelo e resolveu. E aí o segundo problema que eu tive foi uma torção no calcanhar. Esse problema também, dentro do jiu-jitsu, só pra gente dar uma situada aqui no sistema de proteção, a gente tem uma tática de defesa que ela é muito importante, que é realmente, isso vai proteger muito os atletas, que é o gesto de dar 3 tapinhas. Isso a gente consegue ver na luta de MMA, que é a linguagem também de desistência, porque isso é no momento que o atleta ele precisa saber quando ele vai se lesionar e aquilo vai livrar ele. Quando ele bate, automaticamente o adversário tem que parar a luta. Então a gente tem essa segurança. Aí já vai muito da ética da pessoa também, né? Do desempenho do atleta. Se for muito novato na modalidade, talvez ele não, às vezes, tenha um pouco de dificuldade para assimilar isso. Como eu já vi, assim, por exemplo, tinha um garotinho, quando eu comecei a treinar, eu treinei um projeto social. E aí quando começava a luta era normal. E quando ele caía numa posição de desvantagem, ao invés de dar os 3 tapinhas, ele gritava pro sensei ajudar ele. Tio, me ajuda! Porque ele levou um tempo para associar aquele sinal como símbolo de desistência dentro da luta. Mas é uma forma de defesa. E na minha segunda lesão foi muito rápido, então não tive nem tempo de dar os 3 tapinhas. Como que foi? Eu tava rolando com faixa preta, e aí ele me deu uma chave de pé, só que foi muito rápido. Naquele momento ele não estava atacando meu pé, ele viu a oportunidade, eu realmente estava com o pé vulnerável, e ele foi pro ataque. E foi muito rápido, eu não tive tempo.
Mas aí também, desse dia, eu voltei a lutar ainda, na mesma luta eu parei um pouco por causa do susto, né, da torção, mas eu vi que estava tudo normal, eu voltei a treinar. Depois do treino começou a inchar o meu tornozelo, e aí realmente eu fui no pronto-socorro, te fazer o raio-x e estava tudo normal, foi só uma torção. Também fiquei um tempo parado e depois voltei aos poucos a treinar com uma tornozeleira, imobilizando o tornozelo, mas também a gente vai se adaptando. E por último, eu tive agora, há cerca de um pouco mais de 4 meses, eu tive uma fratura do assoalho da órbita, que foi um acidente um pouco mais grave, mas foi realmente um acidente dentro do jiu-jitsu, porque não tem golpe, como eu falei, então não existe soco, não existe chute, então, mas às vezes acaba escorregando uma mão, um pé, como foi o meu caso, que eu levei um chute com o calcanhar, dentro de um movimento de luta mesmo, que não era a intenção do meu adversário. E aí eu acabei fraturando o osso do rosto, que eu conto melhor nos outros vídeos, e eu tô me recuperando agora. Hoje fazem 15 dias que eu tô desde o dia da cirurgia, então amanhã eu já vou tirar os pontos, já era pra ter tirado hoje. E amanhã também eu volto a trabalhar. Então, teoricamente, a gente já está se recuperando. Vai levar um pouco mais tempo, porque foi uma fratura um pouco mais séria, um pouco mais complicada. Mas é algo que eu não esperava dentro do jiu-jitsu, mas são acidentes que acontecem, a gente está vulnerável o tempo todo. E eu sei que, para muitas pessoas, talvez seja até loucura eu dizer que eu não vou parar de treinar. Mas eu pretendo realmente voltar com muito mais cuidado, com muito mais cautela, porque faz muito bem. Apesar dos riscos, o que traz de benefício é muito maior. A convivência com outros parceiros, a evolução, até mesmo o crescimento pessoal, porque a gente se desenvolve, ganha outras habilidades, como, por exemplo, pontualidade, respeito, hierarquia, reflexo, tudo isso foi me ajudando muito. E fora os benefícios que traz no dia a dia, compensa muito mais os riscos, mas o risco mesmo, a gente corre o tempo todo tendo que sair de casa, até dentro de casa, então até na internet, até na nossa vida virtual a gente corre risco de golpes, de crimes. Então a minha resposta para essa pergunta é: o jiu-jitsu é perigoso? Mas a gente tem muitos sistemas de defesa. Se a gente for consciente e for evoluindo com a tática, com as técnicas, dentro da modalidade da luta, a gente consegue amenizar esses riscos, a gente consegue evoluir dentro disso. Mas querendo ou não, viver é um risco. Algumas coisas a gente tem que pensar: vale a pena correr esse risco? Compensa eu correr esse risco? Aí essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Esse foi o episódio de hoje e a gente se encontra no futuro.